modernos fez desaparecer os laços de suzerania e vassalagem. E com isso foram formados na Europa. Questão bem mais direta, né, pessoal? Questão bem mais direta, questão 34. É uma questão que vem para falar, que vem para fazer uma abordagem sobre o que veio com o Estado moderno. Então, assim, a gente tem que pensar. Vamos lá, vamos começar. Isso aí é matéria lá do início, né? Do conteúdo de história, né? Então, lá do início das matérias de história, que fazem parte daquele contexto, né? De transição do mundo medieval para o mundo moderno. Né? Então, você tem esse tipo de pensamento. O Yuri já mandou alfa, né? Nessa questão 34. Então, vamos dar uma olhadinha. O que eu tenho com a formação dos estados modernos? O que os estados modernos trouxeram como contribuição? A gente tem que pensar alguns elementos importantes. O estado moderno ele traz a figura do rei absolutista. O estado moderno ele traz a ideia da unificação da moeda, unificação de pesos e medidas, da consolidação de fronteiras. Né? Você tem algumas características importantes da formação dos exércitos nacionais permanentes, porque é a partir da composição de uma atividade mercantil que você vai conseguir gerar impostos, e aí com essa geração de impostos você vai poder financiar exércitos nacionais, né? Então isso faz parte desse contexto. Então assim, eu elenquei sem olhar para as opções, sem olhar para as alternativas naquele cenário, tá? Então vamos lá. Aí as opções. Letra A, exércitos nacionais. Letra B, os burgos. Aí você pergunta, os burgos estão associados ao Estado moderno? Sim e não. Como assim? Explica. Vamos lá. O burgo, ele surgiu na Baixa Idade Média, quando não havia estados modernos, e a partir do burgo e da prática da atividade burguesa, que é atividade comercial, a atividade relacionada a esse tipo de entendimento quanto à prática do comércio, que você vai ter geração de impostos. E com a geração de impostos, você vai ter todo um contexto de financiar exércitos nacionais permanentes, de você auxiliar na composição do poder do rei. E aí, a partir disso, você vai aumentar esse poder e isso vai garantir, né, um crescimento da força do rei, que este vai poder financiar exércitos nacionais, Estado moderno e tudo mais. Então, o burgo, ele veio antes do Estado moderno. Tá. A cruzada, ela também se associa ao século XI. E ela está num contexto ainda de Idade Média, da Baixa Idade Média. Então, não posso associar ao Estado moderno. Cruzada foram os movimentos iniciados no século XI, lá com o concílio, o concílio de Clermont, do Papa, né, Urbano II, quando este fala de retomada da Terra Santa, de conquista, de tirar a Terra Santa da mão dos infiéis, dos árabes, né? Então, todo aquele contexto de século XI, de levar os europeus para a realização das cruzadas, né? Nós tivemos várias cruzadas, ao total tivemos 8 cruzadas. Os europeus tiveram sucesso na primeira, foram expulsos na segunda, teve a Cruzada dos Reis na terceira, então é interessante. Letra D, Cavaleiros da Luz, ele brinca com uma terminologia de história do Brasil, né? Cavaleiros da Luz está associado à história do Brasil, está associado a um contexto de grupo de maçonaria, de um grupo maçom que atuou na Bahia no século XVIII, naquele contexto da Conjuração Baiana. E desse contexto da Conjuração Baiana você tem todo um cenário, né, de revolta emancipacionista, todo aquele contexto associado naquela realidade da Conjuração Baiana. Né? Então, os Cavaleiros da Luz se associa a um tema do século XVIII, ao movimento emancipacionista no Brasil, não tem nada a ver com estados modernos. E capitanias hereditárias foi iniciativa colonizadora no século XVI, no início do XVI, introduzida no Brasil com o objetivo de colonizar o território, né? De você poder instaurar um regime de colonização do território brasileiro. E aí as capitanias hereditárias vieram para isso. Elas não se associam ao Estado moderno, né? O Estado moderno não necessariamente vai ter capitanias hereditárias. Alguém pode pensar, mas Portugal não era Estado moderno, e aí coloca a capitania hereditária no Brasil, beleza, mas a Espanha não fez isso, por exemplo. Outros estados europeus que colonizaram na América não fizeram isso. Então, Yuri, você está correto, exércitos nacionais é o elemento que a gente tem,
né, como importância do gabarito dessa questão alfa, né, desse entendimento da questão alfa para entender esse contexto, né? Então, esse entendimento do Exército Nacional que está sendo formado aí, valeu? Tranquilo? Alguma pergunta, pessoal? De boa?